Olá, quarto ano. Hoje, dia 13 de maio, né? Uma data importantíssima na história do nosso país, né? É uma data que representa a resistência, certo? E nós vamos entender o porquê dessa palavra resistência. E hoje vocês vão precisar do caderno, tá certo? Caderninho de vocês, porque hoje nós vamos ver que aspecto é esse tão importante da nossa história. Hoje, dia 13 de maio, nós comemoramos a abolição da escravatura, né? Mas o que seria isso, escravatura? Essa palavra escravatura, ela lembra o quê? Escravidão, né? E a gente sabe que hoje nós temos muitas leis, né, contra o racismo, né? Porque, por exemplo, quem trata mal uma pessoa de uma cor diferente da nossa, né? Então, tem os crimes, né, os que são considerados de injúria racial, mas, por muito tempo, as pessoas negras, nós já falamos várias vezes sobre isso, elas eram tratadas de formas degradantes, de formas humilhantes, né? E uma coisa interessante da gente falar é que a escravidão durou por muito tempo no nosso país, né? Primeiro, os portugueses chegaram aqui, viram a grande quantidade de riqueza que tinha em nosso país. Então, a ideia era colocar alguém que trabalhasse para eles sem receber nada de troca. Mas como eles tinham um certo preconceito por conta da tonalidade da pele, então o que foi que eles fizeram? Foram lá na África, trouxeram os africanos de forma forçada para trabalhar em nosso país. E, além de tudo isso, né, teve também a questão de que os escravos trabalharam, não tinham direito a nada. Hoje em dia, uma pessoa ela não pode mais ser submetida a um sistema escravo, não, né? Porque isso aí gera, inclusive, problemas sérios, né? Se uma pessoa ela for tida como escravo, a pessoa que mantém alguém em cárcere, né? Que mantém alguém e se faz dono, né, de alguém assim, essa pessoa ela deve ser punida, né? Mas os portugueses, eles tinham tanto preconceito que eles achavam que as pessoas com a cor diferente da pele deles eram pessoas sem alma. Então, vejam só que coisa absurda, né? E a gente sabe que todos nós, né, apesar, tem pessoas que podem ter o cabelo mais cacheado, cabelo mais liso, pode ser mais claro, né? Tem um tom de pele mais claro, um tom de pele mais escuro. A gente sabe que todo mundo é igual, né? Todo mundo vai morrer um dia, independente de cor de pele, independente de religião, do que for, né? E a gente não deve ter preconceito com as pessoas por conta disso, não, porque o tom de pele não define o caráter de ninguém, certo? E a gente vai ver a forma absurda, né? A gente já viu em alguns conteúdos de história, a gente já falou um pouco sobre essa questão da escravidão. E assim, a escravidão ela era de uma forma totalmente desumana, né? Primeiro de tudo, né? Aqui nós temos uma uma carta, né, que representa a lei assinada, a pena, né, que a gente sabe que na época não existiam canetas esferográficas, que são as canetas que nós usamos hoje em dia, e tem essa corrente aqui sendo partida, porque a corrente era um símbolo muito forte de escravidão, porque dava a ideia de que do aprisionamento, né? Então, primeiro, o castigo já começava na viagem, né? Vocês provavelmente já viram algum navio pessoalmente, né? E a gente sabe que hoje em dia tem vários navios, né, bem... E o que era que acontecia com tudo isso? As pessoas, os africanos,
eles eram trazidos em locais como esse. Isso aqui é um porão dentro de um navio. Aí vejam só, vamos observar algumas características desse navio. Escuro, né, desse porão. Escuro, apertado. Lá no fundo do navio, a gente tá vendo que só tem algumas coisas de madeira aqui, né? Que tem alguns índios, alguns africanos aí em cima, né? Tem pessoas, ó, deitadas pelo chão, tem crianças, tem mulheres, tem homens, tem inclusive pessoas, a gente tá vendo também aí que não são nem mais tão jovens, né? E eles eram trazidos dessa forma terrível. E o que era que acontecia? Eles vinham assim, todo mundo junto. Então, tinham muitos escravos que terminavam adoecendo e terminavam passando a doença para outros escravos. Então, vejam só que situação. Muitos deles morriam na viagem da África para cá, né? Eles terminavam morrendo, né? Então, se um tivesse uma doença, rapidamente passava para o outro, né? Porque a gente está vendo aí as condições que são péssimas, né? Tudo bem apertado, né? E hoje em dia, se uma pessoa trabalha em qualquer local e a pessoa perceber que ela está sendo vítima de escravidão, né? Ela tem o direito de reivindicar. Ela tem o direito de dizer que ela não vai fazer aquilo que está sendo ordenado, né, por alguém, está sendo ordenado para que ela faça. Então, ela pode muito bem chegar e dizer que não quer fazer, que não vai fazer. Mas, antigamente, além dessas pessoas aí não ganharem nada, absolutamente nada, né? O que é que acontecia? Apanhavam. Olha a situação. Elas eram amarradas, né, no que eles chamavam, eles diziam, né, que a pessoa ficava amarrada no tronco e levava bastante chicotadas, os escravos, né? Eram chicotadas mesmo, que tiravam até couro das costas de muitos deles. Olha esses daqui, ó. Esses daqui eles já apanharam, né? Isso aí é um desenho representando, porque realmente fotos, né, cenas da época são muito fortes para serem mostradas assim, né? Então eles apanhavam, né? Se eles se negassem a fazer o que o português lá, né, as pessoas de posse ordenavam, eles eram assim, amarrados, apanhavam. Eles, inclusive, podiam sofrer outros tipos de castigo, ficar trancados em algum local. Eles tinham os pés acorrentados também. Então, você imagina uma pessoa vendo uma situação assim, né? Então, os escravos, eles passavam boa parte, né, a maior parte, na verdade, do seu tempo, trabalhando, sem direito a nada. A gente sabe que hoje em dia uma pessoa que trabalha, ela tem direito, né, todo mês ser descontado um certo valor do seu salário para que isso aí vá se juntando, né, para que um dia ela possa se aposentar, né? Mas essas pessoas não tinham nada, não tinham plano de saúde, não tinham ticket de alimentação, não tinham nada, elas não recebiam nada. Então, o que é que elas faziam? Elas passavam boa parte do dia sendo escravizadas e elas construíam as senzalas, né? As senzalas eram barracões escuros que elas faziam, né? Vamos dizer, a palavra certa não é nem descanso, porque os escravos, eles não tinham descanso, né? Então, vamos dizer assim, que no momento que ele não estivesse trabalhando, ele podia respirar um pouquinho dentro de um local assim. Então, eram barracões escuros, que não tinham nada, então, eles dormiam pelo chão, né? O pouco que eles conseguiam dormir, né? Porque o sistema era muito carrasco, né, na época. E eles ficavam assim, né? E os escravos, eles trabalharam em vários locais. Um deles era a Casa Grande. A Casa Grande, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, era a moradia
do senhor de engenho. O senhor de engenho era um homem rico, um homem de posse, né, um homem poderoso. Aqui em Pernambuco, se a gente for estudar a história de Pernambuco, a gente vai ver que boa parte, né, daqui do Nordeste, na verdade, boa parte da região tinha um grande número de escravos, né? Então, o que é que os escravos faziam aqui? As mulheres, elas trabalhavam na Casa Grande, tomando conta dos filhos dos senhores, né? Dos senhores poderosos. Trabalhavam na cozinha, né? Elas cozinhavam, elas lavavam pratos, faziam tudo, né, dentro da casa, faziam outros serviços de faxina e tudo mais. Então, assim, elas tinham que manter a casa do senhor de engenho limpa, sempre arrumada. A hora que ele quisesse comer, a comida tinha que estar pronta, porque, do contrário, né, elas, né, no caso as mulheres, elas sofreriam também, porque não tinha isso não, viu, porque hoje em dia a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que a mulher, se ela for agredida, o homem for denunciado, ele vai preso. Mas não, nessa época aí não tinha nada disso. Então podia ser homem, mulher, apanhava do mesmo jeito sendo escravo, certo? Então, elas cozinhavam, passavam, né? Que até, inclusive, elas eram chamadas até de mucamas, né? As escravas que trabalhavam dentro da Casa Grande, tá? Mas elas faziam tudo isso, aí você diz assim, elas cozinhavam, né? Elas passavam, elas tinham direito à alimentação. Tinham não, também não, viu? Ainda tinha isso, né? E tinha o engenho, né? Então, os escravos, eles iam para esses engenhos, né? Trabalhavam nele. E aqui no Nordeste, nós tínhamos vários engenhos, né? Porque, para quem não sabe, hoje em dia a região Nordeste, ela não é a mais rica é a região Sudeste, que se desenvolveu por conta do café, da economia do café, na época, mas a região Nordeste, ela foi, ela foi, inclusive, a região mais rica do nosso país, por causa da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil algumas mudas, deu certo aqui no Nordeste, né? Por causa do solo e do clima da região. Então deu certo. O açúcar era um produto considerado de luxo na Europa. Então eles começaram a investir, né? Começaram a sair plantando cana-de-açúcar até umas horas, né? E isso gerou muito dinheiro, mais dinheiro para os donos dos engenhos. Para os escravos, nunca tinha nada. Eles trabalharam na mineração, né? Então, eles iam, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um rio, tem vários escravos, eles iam para essas encostas dos rios para poder procurar ouro. Aí você diz assim, os escravos eram ricos. Também não, porque eles procuravam esse ouro para poder, quem ficava com ouro? Os portugueses. Inclusive, muitos deles, dos escravos, ainda saíam, né, vendendo ouro. E assim eles eram chamados como negros de ganho, certo? Então eles procuravam, tinham escravos que passavam mais de 8 horas por dia com as pernas dentro d'água, para poder procurar um ouro que eles não se beneficiavam de absolutamente nada. Então, né, vejam só quantas, né, trabalharam na lavoura também, né? Trabalharam na lavoura da cana-de-açúcar, né? A gente também teve lavoura de café, né? Mas a cana-de-açúcar, como era o produto, né, mais assim, que dava mais dinheiro na época, então os senhores dos engenhos, né, que eram os donos desses canaviais, eles exploraram bastante os escravos. E a gente, né, depois de todo esse sofrimento que a gente falou até agora, veio a liberdade, né? No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea,
pela princesa Isabel. Essa Lei Áurea libertou todos os escravos. Por quê? Existiram algumas leis antes da Lei Áurea. Só que essas leis só beneficiavam um grupo de escravos. Como vamos ver agora. Teve a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos vindo da África. A gente, quando fala em tráfico, o tráfico é um comércio ilegal. Sim, mas os escravos eram trazidos da África. Por que essa palavra tráfico? Muito simples. Os escravos eram trazidos de lá da África. Eles chegavam aqui e ficavam expostos em feiras. Pareciam produtos, pareciam mercadorias. Então, o senhor lá poderoso ia lá e comprava esses escravos. E um detalhe muito importante, eles observavam os dentes dos escravos e observavam se os escravos eram musculosos, porque eles acreditavam que aqueles escravos que eram mais musculosos tinham mais força, né? E como o trabalho era pesado, então eles observavam isso, observavam se os dentes do escravo estavam em boas condições, porque eles acreditavam que assim era também um escravo saudável. Então, veja só, que era absurdo em cima de absurdo, não é? Então, essa lei Eusébio de Queiroz proibiu isso, de ir lá na África, pegar esse escravo e vender esse escravo, aqui no Brasil, certo? Teve também a lei do ventre livre. A lei do ventre livre libertava os filhos dos escravos que nascessem a partir da data, né, da criação dessa lei, certo? Então, apesar disso, o escravo, né, o filho do escravo, ele ficava até os 21 anos de idade na tutela, sob tutela, do senhor de engenho. Porque quando ele completasse 21 anos, de qualquer forma, ele seria propriedade do senhor de engenho, né? Então, vejam só que absurdo, né? Mesmo que com a criação dessa lei, a criança ela não pudesse, durante a sua infância, durante a sua adolescência, vamos dizer assim, se ela não pudesse ser escrava, um dia ela seria, porque ela estava intimada àquilo, né? Teve a lei dos sexagenários. Leis dos sexagenários libertavam os escravos idosos. O problema também dessa lei é porque muitos escravos trabalhavam tanto em péssimas condições que muitos morriam antes de ficarem idosos. Então, essa lei, ela não beneficiava muito as pessoas, não. Os escravos, não. Certo? Aí, a Lei Áurea, ela determinou que todos os escravos ficassem livres, né? Agora, o problema todinho, quando teve essa libertação, foi porque, como o Brasil sempre foi um país que, infelizmente, teve essa questão do preconceito, então, muitos escravos não tinham moradias, não tinham renda, não tinham dinheiro para se manter, então eles começaram a criar as comunidades, né? Comunidades mais simples, certo? Essa foi a princesa Isabel, né? Tem gente que acha que a princesa Isabel é aquela princesa dos contos da Disney, né? Que é jovem e tudo mais, mas não era, tá? Essa é a imagem dela. Uma das imagens mais recentes, né? Antes de sua morte. Então, vocês vão pegar o caderno, a história de vocês. Tem o primeiro aí. Explique como funcionavam as seguintes leis contra a escravidão. Letra A, Lei Eusébio de Queiroz. Letra B, Lei do Ventre Livre. Letra C, Lei do Sexagenário. Letra D, Lei Áurea. Segundo, quando houve a libertação dos escravos. Eu falei numa data, falei no mês, falei no ano. Né? A data é mais fácil, o mês, né? Porque a data de hoje, o mês que nós estamos. Agora o ano, né? Terceiro, o que acontecia com os escravos quando se recusavam a trabalhar? Quando os escravos, eles
não queriam trabalhar. O que era que as pessoas faziam com ele? No quarto, quem escravizava? Os africanos. Muito fácil, né? Então, vocês podem ir copiando a atividade, tá certo? Então, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retorna para poder fazer a nossa correção. Então, ó, vamos retomar. Então, primeiro, como funcionavam as leis, né, contra a escravidão. Então, nós vamos ver o funcionamento dessas leis. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos, certo? Era a função dessa lei, né? Proibir esse tráfico de escravos, né? Porque era demais. Lei do ventre livre libertava os filhos dos escravos, né? A gente está fazendo um resumo, tá, gente? Porque libertava os filhos dos escravos, mas a gente sabe que esses escravos, mesmo teoricamente, esses filhos dos escravos sendo liberados, eles ficavam sob tutela dos seus senhores até os 21 anos, que aí era quando eles começavam a trabalhar, né? Porque eles já eram predestinados para isso. Lei do sexagenário, na letra C, libertava os escravos idosos. Tem alguns livros que trazem que eram os escravos a partir de 60 anos. Tem livros que trazem que eram os escravos a partir de 65 anos, certo? Então, por isso, que de uma forma geral, a gente diz que os escravos idosos, né? Porque a gente sabe que a partir de 60 anos, uma pessoa ela já é considerada idosa, né? E, finalmente, veio a Lei Áurea, né, que determinou o fim da escravidão, né, em nosso país. Não foi feitas as outras leis, que uma só beneficiou os escravos idosos, outra só beneficiou as crianças, outras proibiu o tráfico dos escravos de lá, vindos de lá, mas os que já estavam aqui, né, eles continuariam sendo escravos. E se não fosse idoso, e se não fosse criança, né, aí também, mesmo com as outras leis, continuaria do mesmo jeito. E quando houve a libertação, né, dos escravos, em 13 de maio de 1888, né, que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, o terceiro estava perguntando o que é que acontecia quando os escravos não queriam trabalhar. O que é que acontecia? Eles sofriam castigos físicos, né, eles apanhavam, inclusive tem até alguns escravos que se matavam, porque eles não aguentavam mais aquele sistema, né? Apanhar, humilhação, né? E eles, além de apanhar, né, sofrer esses castigos físicos, eles também sofriam muitos castigos psicológicos, né? Eles também eram muito humilhados. Então, né? Mas o castigo físico era o principal. Era o que eles mais praticavam quando alguém se negava a trabalhar. E quem escravizava os africanos? Os portugueses, né? Eles viram nossas riquezas, então eles quiseram tomar posse de tudo, né? Quando eles chegaram aqui só tinha índio, então eles começaram a não querer escravizar os índios, então eles foram buscar os africanos. E a gente muitas vezes tem até uma visão equivocada, né? Porque tem muitas pessoas que acham que a África é um continente simples, na África o povo veio para sofrer, mas a África é um continente extremamente rico culturalmente, tá? Então tem muitas coisas boas lá na África também, certo? Então tá aí a correção. Vocês podem pausar o vídeo para fazer essa correção, fica melhor para vocês também. E a atividade de casa, também é no caderno, tem aí. Primeiro,
Em quais locais os escravos trabalhavam? Nós vimos, né, que as mulheres, elas trabalhavam em um determinado local e os homens trabalharam em vários locais, né? Nós vimos ali na imagem no rio, né? Vimos umas plantações também. Então, vocês podem tentar se lembrar, né, onde é que eles trabalharam. Segundo, quem assinou a Lei Áurea? Terceiro, o que eram os seguintes lugares? Letra A, Casa Grande. Quem era que morava lá na Casa Grande? Na senzala. Quem era que ficava na senzala quando não estava trabalhando? Né? O pouco tempo que eles tinham e não trabalhavam, né? E no engenho? Quem era que trabalhava no engenho? Né? Quarto, como os escravos eram transportados da África para o Brasil? Como é que eles vinham para cá? Que nós até vimos as péssimas condições, né? Então, tá aí a atividade de casa, certo? Na próxima aula, a gente vai utilizar o livro. Na verdade, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão para a atividade avaliativa de história, certo? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Então, não percam a próxima aula, que é uma revisão sobre os conteúdos que vão estar nas provas, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.